que cara de derrotas aqui. Boa tarde, aula de ciências, né? Ó, unidade 4. Nós já começamos a falar sobre ela. Só vou dar uma pincelada e mandar ver. Propriedade dos materiais é o tema da unidade 4. Né? Materiais e objetos, começamos a falar sobre isso. As propriedades dos materiais, características delas, né? As propriedades são as características dos materiais. O material ele pode ter condutibilidade térmica, ele pode ter flutuabilidade. Esses dois nós já demos em aula. Dureza a gente não deu. A condutibilidade elétrica também não. E magnetismo, vamos dar agora, tá? Então, quem está com o livro aí, pode abrir na página 63, que é o início, né? Na página 63, nós temos aqui algumas figuras, alguns objetos, né? E a intenção dessa página é você dizer, assim, como que esse objeto é. Se ele é duro, permeável, flexível, flutuante, transparente, impermeável, solúvel, opaco. Grava essa palavra opaco porque ela é bem interessante, mas na frente a gente vai falar sobre isso. Nem todo mundo sabe o que quer dizer um objeto opaco. Tem gente que não entendeu muito bem. Então, vamos lá. Quando você pega um pendrive, você vê que é um objeto, né? Um pendrive é um objeto. E aí a gente vai analisar esse objeto e vai saber, ele é duro? Sim, ele é bem duro. Ele é permeável? Né? Você acha que a água, se eu jogar aqui, vai permear? Vai estragar, né? Flexível? Não é flexível. Você não consegue, ó, é duro. Na verdade, o que é duro não é flexível. O que é permeável não é impermeável. Deu para entender? São bem antônimos isso daí, né? Transparente. Tô vendo você. Não tô vendo. Ele não é transparente. Solúvel. Se eu botar dentro da água, vai dissolver? Não, não vai. Então, ele não tem essa característica de ser solúvel também. Se ele não é solúvel, ele é insolúvel. Aquilo que não dissolve. Certo? E opaco, que é essa palavrinha que a gente vai ver lá na frente. Vou deixar como mistério agora, tá? Aí, a gente foi para outra página falando sobre os materiais e objetos. E a gente viu algumas coisas, vimos o macarrão na piscina, aquele macarrão de isopor flutuando, a menina sobre aquele macarrão. Vimos o fogo, a panela no fogo, né? E depois nós fomos para outra página e fizemos uma atividade dia 4 de março, em que a gente deveria responder do que era feito cada objeto, né? Que material foi utilizado para fazer cada objeto? A gente tinha um banquinho, que a gente logo percebeu que ele tinha sido feito de madeira, então o banco é o objeto. De que ele é feito é o material que foi usado. Madeira, tem banco de ferro, tem banco de plástico, esse da figura era de madeira. A gente tem uma forma, que é tipo um tabuleiro, né? Que é um objeto, e esse tabuleiro, ele é feito de inox, que é um metal. Depois nós temos óculos. Nós temos umas toalhas dobradas e com certeza elas são feitas de tecido. Um copo, que é o objeto, material vidro. Poderia ser plástico e coisas desse nível. O material da lente dos óculos. Cá. Lente dos óculos. Ele deve ser transparente ou ele deve ser opaco? Olha a palavra aí. O óculos, ele tem que ter a sua lente transparente para eu poder ver. Se fosse opaco, não teria função o óculos, que eu não enxergar nada, né? Opaco é aquilo que você não consegue receber a luz, porque na verdade, a lente, ela passa a luz. E a luz é que forma as formas na nossa visão, que o nosso cérebro capta. Uma capa de chuva, ela deve ser permeável ou impermeável para ela ter uma utilização? Ela deve ser impermeável, ou seja, a água não pode passar por ela, senão ela perde a função dela.
Depois a gente foi para outra página e vimos alguns exemplos de vegetação, né? Nós vimos o agrião do México, vimos a folha de lótus, vimos uma borboleta do gênero morfo, né? E vem falando que a folha de lótus, cuja superfície é considerada a mais impermeável na natureza. A flor de lótus, ela parece com uma vitória régia, né? E a folha dela é tão densa, tão densa, tão densa, tão densa, que pode chover chuvas bem grossas, aqueles pingos grossos, que não impermeiam aquela folha. E ela junta água. Olha, cuidado com esse negócio de juntar água, porque juntar água causa dengue, chikungunya. Já temos ainda zika e coronavírus. Então, vamos cuidar do nosso quintal, ver se tem alguma coisa juntando água lá, colocar no lixo, né? Para a gente não estar acumulando água, para não ser criadores de mosquitos, que são transmissores de doenças como a chikungunya, a zika, a dengue. Vamos ficar espertos aí, né? Aí na outra página, a gente fez umas experiências, que teve gente até que fez lá da sala, do giz de cera, né? Das pecinhas de madeira, coisa e tal. E aí a gente foi para outra página falando exatamente do assunto propriedades dos materiais, né? E a gente viu que existem materiais que eles são condutores de calor, né? Então a gente vai falar sobre condutibilidade térmica. São aqueles materiais que possibilitam a condução da quentura ou do excesso de frio. Isso são materiais com uma alta condutibilidade térmica, tá? E aí a gente vê que, por exemplo, para ser um ótimo condutor térmico, né, para o calor, a gente tem aí a madeira, o plástico, o isopor, são ótimos condutores de calor. Mas também a gente tem aqueles condutores de frio, né, que favorecem o frio. A forminha, quando a gente coloca no congelador, a forminha de gelo, quando ela é de plástico, ela demora mais a transformar a água do estado líquido para o estado sólido, porque ela não é tão boa assim para a condução térmica quando é frio, né? Quando é quente, não, ela é rápida. Logo derrete, logo queima. Mas para uma temperatura baixa, ela não é boa condutora. Agora, se você fizer o quê? Pegar uma forminha de metal, de inox, de alumínio e colocar água, colocar no congelador, lógico que vai fazer gelo muito mais rápido. Se quiser, faz essa experiência na sua casa. Coloca a água num potinho plástico e coloca a água numa canequinha de alumínio ou numa panelinha. Você vai ver que com o passar do tempo, aquela água no estado líquido, que estava em ambos os potes, a do pote de metal, que é o alumínio ou o inox, vai ficar gelada, vai passar para o estado sólido muito mais rápido, tá? Então, esses são os materiais que vão ser fáceis condutores térmicos, né? O alumínio, o inox, o metal, o plástico, né? O isopor. E agora nós vamos falar sobre os isolantes térmicos, aquilo que impede a condutibilidade, né? Esses são isolantes térmicos. Por exemplo, a lã, ela é um isolante térmico. Ela impede que você receba o frio. Então, hoje, por exemplo, é um dia friozinho. Eu coloquei o quê? Esse casaco. Esse casaco, ele é um isolante térmico, ou seja, ele vai impedir que a temperatura ambiente entre no meu corpo, porque ele é feito de linha, de algodão, né, de lã. Então, isso são isolantes térmicos. Eles impedem que essa temperatura externa entre no nosso corpo. Se você viajar para regiões mais afastadas da linha do Equador, né, onde a gente recebe menos incidência dos raios solares, aula de geografia,
você vai ver que essas regiões frias, as pessoas costumam muito usar aqueles casacos, aquelas lãs grandes, aquela coisa toda, por conta do quê? De ser um bom isolante térmico, tá? O isopor, a borracha, a cerâmica, a lã também são isolantes térmicos, tá? Vamos falar agora sobre a flutuabilidade. Materiais que flutuam facilmente. Aí nós vamos ver também que o isopor também é um ótimo flutuante. Ele também flutua. Quer dizer, o isopor tem várias características, né? Ele é isolante, ele é condutor, né? O mesmo material pode ter várias características, né? Muito bem. Condutibilidade, flutuabilidade que a gente está falando agora. Nessa experiências que a gente tem aqui, tá? Nessa página, na página 72, onde a gente tem o óleo, a água e a areia dentro de um copo. A gente percebe o quê? Que a areia, ela afunda porque ela é peso, então ela não flutua. A gente percebe que o óleo, ele também, apesar de ser leve, ele já tem uma característica de flutuabilidade, né? Então, a gente percebe que os materiais, de acordo com as suas características, terão as suas funções na nossa vida, né? Quando você olha esse copinho que tem o óleo, a água e a areia, fica característico que eles têm densidades diferentes. Por isso que uns afundam e outros flutuam, né? Então, vai ser de acordo com a densidade, tá? O material menos denso, né? Menos denso, ele vai flutuar. O mais denso, ele vai afundar, tá bom? Aí nós falamos um pouquinho sobre o Mar Morto, né? Que fica no Oriente Médio, história, Oriente Médio, Mesopotâmia, berço da civilização, os sumérios que inventaram a escrita, aulinha de história. Então, o Mar Morto, ele fica justamente no Oriente Médio, né? Naquela região onde começou a civilização do planeta Terra, né? Onde nós temos aí os registros mais antigos da humanidade na África, que fica perto do Oriente Médio. E o Mar Morto, né? Que de morto ele não tem nada, mas ele tem uma característica muito peculiar, que é a quantidade de sal na água. Eu não posso tomar banho, porque eu tenho pressão alta. Se eu der um tibum lá, né, a pressão vai... né? Então, o Mar Morto tem uma grande quantidade de água salgada. Esse Mar Morto, ele é alimentado pelo Rio Jordão, né? O Rio Jordão, que é um rio bem bíblico, né? Onde Jesus foi batizado no Rio Jordão, né? Por João. E a gente tem aí um mar, que na verdade não é mar, é um lago, né? Com 82 quilômetros de comprimento e 18 quilômetros de largura. E é o ponto mais baixo da Terra. Fica a 417 metros abaixo do nível do mar. Então, aqui em Atafona, que é onde a gente mora, a gente tem o nível do mar. Nesse nível aqui, o Mar Morto, lá no Oriente Médio, ele está a 417 metros abaixo do nível do mar. Bem abaixo, né? Coisas do planeta Terra, coisas curiosas. E o Mar Morto está numa região muito quente e seca. E a quantidade de água que evapora dessa região é maior do que chega por meio da chuva e do Rio Jordão. E essa evaporação dessa água, né, a gente imagina que deve ser um vapor d'água bem salgadinho, né? E aí, naquela oportunidade que nós falamos sobre o Mar Morto, né, a gente viu que devido a essa quantidade de sal, é impossível haver algum tipo de sobrevivência naquela água. Mas, por incrível que pareça, existem seres vivos que vivem lá, como, por exemplo, algumas bactérias,
né, que fazem parte do planeta, do reino, né, do mundo, dos decompositores. Então, o Mar Morto, ele tem sim alguma vida, que são as bactérias. Agora, os peixes que chegam lá pelas águas vindas do Rio Jordão, imediatamente eles morrem devido ao excesso de sal. E por que nós estamos falando de Mar Morto justamente no subitem que fala sobre flutuabilidade? Porque devido ao excesso de sal na água, você não afunda no Mar Morto, você fica boiando. Olha que fantástico, né? Legal. Então, por isso que as pessoas no Mar Morto flutuam, né? Como tem a figura aí na página 73 dessa criatura flutuando, toda bacanesa, assistindo, ou melhor, lendo alguma coisa. E aí, nós vamos falar sobre dureza, condutibilidade elétrica, né? Condutores isolantes, ímãs e magnetismo que está dentro de ímã, tá? Mas eu vou ter que fazer um outro vídeo, porque esse já está bem extenso, já está com quase 16 minutos.